Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês, amém? Quantos estão aqui hoje na fé para ser abençoados, digam glória a Deus. Quantos estão aqui na fé para abençoar a sua família, digam aleluias. E aplaudam mais uma vez bem forte, adorando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Podem todos se assentar, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, igreja? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão presentes aqui nesta noite de domingo, hoje, para iniciarmos a nossa campanha da família segundo o coração de Deus, para recebermos sobre as nossas vidas a bênção do Salmo 128, onde eu tenho certeza que nesta noite de hoje, o nosso Deus, Ele vai estar liberando uma unção especial sobre cada um de nós que estamos aqui, sobre cada um de vocês que se esforçaram e vieram para a presença do Senhor. Deus, Ele vai liberar uma bênção especial hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, e todos nós seremos grandemente abençoados pelo poder de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. Observe bem, hoje nós estaremos orando em favor da nossa família, é o início da campanha. E eu quero hoje estar falando exatamente sobre família. Eu quero hoje, por meio da palavra de Deus, estar te motivando e te encorajando a lutar pela sua família. Antes de eu ler o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite, antes de eu começar a pregar nesta noite, eu quero dizer para vocês que nenhum de nós que estamos aqui temos uma família perfeita. Todos nós que estamos aqui, nós enfrentamos conflitos, enfrentamos lutas, enfrentamos problemas no meio da nossa família. E às vezes, quando se trata de luta na família, é a luta ou é a pior luta que nós enfrentamos. É a luta mais difícil que nós enfrentamos, é aquela que enfrentamos dentro da nossa casa. E às vezes nós olhamos para a nossa vida, ou olhamos para a vida de alguém que está em nossa volta, e muitas das vezes nós questionamos e perguntamos: será que é só comigo? Será que é só na minha casa que acontecem essas coisas? Será que é só na minha família que acontecem esses problemas? Deixa eu observar com vocês aqui hoje alguns pontos dentro da palavra de Deus. Vamos pegar lá desde o início, quando a Bíblia fala da criação de Adão e Eva. Nós sabemos que através de Adão e Eva Deus constituiu uma família. No entanto, nós observamos que na história de Adão e Eva, um filho deles matou um outro filho. Um irmão tirou a vida do seu próprio irmão. Imagina a dor de uma família passar por isso. Aí nós observamos o nosso pai na fé, o Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, e essa promessa era exatamente na questão da família. Deus havia prometido para ele que daria para ele um filho e faria dele pai de uma numerosa nação. E a Bíblia diz que tanto Abraão como Sara, eles se cansaram de esperar. E Abraão, ele tomou Agar para ser mãe do seu filho. E Agar, ela deu à luz e deu a Abraão um filho chamado Ismael. O tempo passou, Ismael cresceu, nasceu o filho da promessa, que foi Isaque. E a Bíblia diz que um dia Sara chegou para Abraão e mandou Abraão expulsar o seu filho Ismael de casa. E Abraão, ele teve que fazer isso.
Abraão, ele teve que ver o seu filho Ismael, era filho dele, era sangue do sangue dele. E ele teve que ver o seu filho Ismael desaparecer pelo deserto, porque ele teve que expulsar o seu filho de casa. Imagina o conflito, a dor que aconteceu ou que houve no meio desta família. Depois de Abraão veio Isaque. A Bíblia diz que Isaque, ele orou durante 24 anos, pedindo a Deus um filho, porque a sua esposa Rebeca também era estéril. E quando Deus, ele decide dar filhos para Rebeca, a Bíblia diz que ela engravidou de gêmeos. E o próprio Deus fala com Isaque que dentro do ventre da sua esposa não estão apenas 2 filhos, mas estão 2 nações que vão guerrear e que vão brigar entre si. Aí nasce Jacó e Esaú, e eu e você conhecemos a história. Sabemos que eles se tornaram por um grande período de vida inimigos. Esaú jurou que quando encontrasse Isaque o mataria, tiraria a sua vida, a vida do próprio irmão. E Rebeca e Isaque, eles tiveram uma vida solitária na sua velhice, tinham apenas 2 filhos, e não puderam desfrutar da companhia desses 2 filhos, porque não souberam criá-los. Imagina a dor dessa família. Aí a Bíblia diz que Jacó, ele teve um filho chamado José. Era o filho da sua velhice, era o filho que ele amava. E pelo fato dele amar mais José do que os outros irmãos, os irmãos odiavam José e venderam José para ser escravo. E Jacó teve que passar boa parte da sua vida sem ter contato com o filho que ele amava, com o filho do seu coração. Aí a Bíblia diz que José, ele vai ter 2 filhos. Um se chama Manassés e outro se chama Efraim. E o propósito na vida desses 2 era muito grande. Um representa a prosperidade e o outro representa o fim do sofrimento. No entanto, a Bíblia diz que Efraim, ele teve 2 filhos, e os 2 filhos de Efraim se tornaram criminosos e morreram quando estavam roubando gado. Efraim teve que enterrar os seus filhos, José teve que enterrar os seus netos. Imagina a dor e o conflito dentro daquela família, dentro daquela casa. Aí nós vamos um pouco mais adiante, a Bíblia nos fala de um rei chamado Ezequias. Ezequias foi aquele homem que quando recebeu o profeta Isaías em casa, Isaías disse para ele: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não viverás. Ele virou o rosto para a parede, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei em retidão perante o Senhor e fiz o que era reto diante dos seus olhos. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Ezequias, na mesma hora manda Isaías voltar e falar com ele que ele não vai morrer mais, e acrescenta para ele 15 anos. Quando ele ora, ele fala com Deus: eu andei em retidão diante de ti, eu andei com inteireza de coração diante do Senhor e fiz o que era reto perante os seus olhos. No entanto, Ezequias teve um filho chamado Manassés, e a Bíblia diz que foi o pior rei da história de Israel. Foi o homem mais endemoniado que você possa imaginar que governou Israel. A Bíblia diz que antes dele não teve ninguém tão sanguinário como ele, e depois dele também não. Ou seja, o pai serviu a Deus com inteireza de coração. O pai fez o que era reto perante os olhos do Senhor. No entanto, o filho foi o pior homem, o pior rei da história de Israel. Aí nós pegamos a Bíblia e vamos lá no sacerdote Eli. Sacerdote Eli era um homem que vivia dentro da igreja, cuidando do templo, cuidando da obra de Deus. E esse homem teve 2 filhos, Ofni e Finéias.
Os dois cresceram dentro da igreja, vendo seu pai fazendo a obra de Deus. No entanto, Ofni e Finéias nunca conheceram o Deus de seu pai Eli. E a Bíblia diz que dentro do templo eles prostituíam, eles roubavam, eles cometiam todas as atrocidades que eu e você possamos imaginar. Imagina a dor do sacerdote Eli, um homem de Deus vendo os seus filhos vivendo uma vida completamente afastada de Deus. Aí a gente pega o próprio Samuel, o maior juiz e profeta que Israel já viu, o homem que vivia uma vida imaculada diante de Deus. A Bíblia diz que nos fins dos dias de Samuel, ele reúne o povo de Israel e ele fala assim: durante todo o tempo que eu fui juiz, que eu julguei a causa de vocês, durante todo o tempo que eu fui sacerdote e profeta diante de vocês, diga para mim, se uma só vez eu já defraudei alguém de vocês, se eu já roubei de alguém de vocês, se eu já fui injusto diante de alguns de vocês. E a Bíblia diz que ninguém teve nada para acusar Samuel, porque ele vivia uma vida de santidade diante do Senhor. No entanto, a Bíblia diz que os filhos dele não viveram assim. Os filhos dele também, que foram criados para ser juiz e para ser profeta, eles não foram justos diante do Senhor. Eles não serviram a Deus como serviu Samuel, o pai deles. Imagina a dor daquele pai, imagina a luta que havia dentro daquela casa. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Eu quero pregar uma palavra para você aqui hoje, mas antes eu estou citando essas histórias para vocês de maneira rápida, para você entender que ninguém tem uma família perfeita. Para você entender que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite, ninguém que está em casa assistindo esse culto, ninguém em lugar nenhum pode se levantar e falar: a minha família é 100% perfeita. Todos nós enfrentamos algum tipo de conflito, algum tipo de problema, algum tipo de adversidade dentro da nossa casa. E é por isso que eu quero pregar para você nessa noite, e eu quero dizer para você dentro da pregação de hoje: lute pela sua família. Os grandes heróis da fé, eles enfrentaram conflitos em família, mas nenhum deles abriu mão da sua fé. Nenhum deles abandonou o servir ao Senhor. Então o que Deus está dizendo para você nesta noite é: não importa o que você está vivendo dentro da sua casa, não desista. Não importa a luta que você está vivenciando no meio da sua família, continue lutando, continue perseverando, porque do Senhor vem a vitória para a sua vida nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 10. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus que iremos fazer nesta noite. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não encontrou, não tem a Bíblia, pode acompanhar na tela aí para a gente ganhar tempo. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1 está escrito assim: aconteceu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita.
Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em grande amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e de tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, porque 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Vamos para o versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todos os gados e ovelhas, e os levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração por um minuto, feche os seus olhos por mais um instante aí na presença do Senhor. Peça a Deus que Ele venha preparar o teu coração nesta noite para você receber esta palavra. Peça a Deus que Ele venha estar nesta noite usando a boca do pregador, usando a vida do mensageiro para estar falando contigo através do que vai ser ministrado aqui. Peça a Deus que Ele venha preparar o teu coração para que tudo o que for pregado aqui hoje venha ficar guardado dentro de você e venha gerar frutos e resultados pelo qual esta palavra será mandada hoje aqui. Fale com Deus em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, ó Pai amado, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu venho colocar a minha vida diante do Senhor nesta noite. Peço que pela tua misericórdia o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, coloque a tua palavra na minha boca e a tua unção nos meus lábios, e que não seja eu a estar falando absolutamente nada hoje aqui, mas que o teu Espírito Santo através da minha boca possa estar falando com esta igreja. Prepara a mente, prepara o coração de cada um, meu Pai, que vai receber esta palavra hoje. Que esta palavra venha penetrar no mais íntimo da alma deles e venha produzir o resultado pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esse texto que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão aí, diga glória a Deus, digam aleluias e aplaudam mais uma vez bem forte. Isso, bem forte, adorando o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Pois bem, eu quero pedir a atenção de todos vocês para esta palavra que eu vou estar ministrando aqui nesta noite, dentro do texto que eu acabei de ler. Eu quero estar pregando hoje para te encorajar a lutar pela sua família. Eu quero estar pregando hoje para dizer para você: não desista daquilo que Deus, Ele colocou nas suas mãos. Veja bem que o texto que nós acabamos de ler vem falando a respeito de Davi. As pessoas que estavam aqui, os irmãos que estavam aqui na sexta-feira, eu preguei sobre Davi, eu até falei um pouco a respeito do que eu vou falar também hoje aqui. Davi, ele era um dos filhos de Jessé, que foi escolhido por Deus e recebeu uma unção para ser o rei de Israel.
Quando Davi ele é escolhido, quando ele é ungido para ser rei de Israel, ele tem cerca de 17 anos de idade, e aqui então quem está reinando é Saul. Mas a Bíblia diz que Saul havia feito o que era mal perante o Senhor, e o Senhor havia rejeitado a Saul e toda a sua casa, e Deus diz que ele encontrou em Davi o homem segundo o seu coração. Então daí Deus ele fala com Samuel que havia rejeitado a Saul e que havia escolhido a Davi, e Deus ordena a Samuel para ir até a casa de Jessé e para estar ungindo Davi dentre os seus irmãos para ser o novo rei de Israel. Quando Samuel ele chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que antes de Davi ser chamado, primeiro vêm os irmãos dele, primeiro todos passam diante de Samuel. Samuel a princípio ele até acha que é um deles o escolhido, a quem Deus encontrou, mas Deus vira para ele e fala: não, Samuel, não foi nenhum destes que eu escolhi, porque eu não vejo como você vê o que está por fora, eu, Senhor, porém observe, eu vejo o que está no coração. E quando Samuel ele pergunta para Jessé se ainda tem mais alguém, se ainda tem mais um filho, Jessé vai dizer para ele que resta ainda o mais novo, que tem o menor, é aquele que está no pasto, é aquele que está cuidando das ovelhas. Samuel manda chamá-lo. Quando Davi chega, a Bíblia diz que ele vai pegar o azeite, ele vai derramar sobre Davi, ele vai ungir Davi, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apodera de Davi. Davi ele é ungido como rei num dia, e no dia seguinte, irmãos, ao invés dele ser mandado para o trono ou para o palácio, para estar ocupando o lugar pelo qual ele foi ungido, a Bíblia diz que o pai de Davi chama ele e manda ele estar levando queijo, está levando comida para os seus irmãos que fazem parte do exército de Saul. Por que Deus ele permite isso? Já é que tem uma unção sobre Davi, já é que tem uma promessa sobre Davi, porque ali Deus está matriculando Davi na escola da vida, para ensinar Davi a estar reinando com sabedoria, com justiça, para estar fortalecendo Davi, para enfrentar os desafios que hão de vir. Davi ele poderia ter recebido a ordem do seu pai Jessé e ter questionado e ter falado: meu pai, eu não sei se o Senhor se lembra, mas ontem veio aqui o profeta Samuel, a mando de Deus, e ungiu a minha cabeça para eu ser o novo rei de Israel. Agora o Senhor quer que eu vá levar marmita, que eu vá levar queijo para os meus irmãos? Eu não vou fazer isso. Mas Davi era obediente, ele obedece a Deus e ele obedece também o seu pai. E Davi ele vai fazer o que o pai está ordenando. E quando Davi ele chega para entregar para os irmãos aquilo que o pai havia ordenado, o que ele encontra é um exército cheio de medo, acuados, escondidos diante dos filisteus, porque ali tem um homem chamado Golias, que durante 40 dias está se levantando contra o exército de Israel, está afrontando o exército de Israel. E quando Davi vê aquilo, Davi começa a perguntar: o que é que está acontecendo? E quando eles explicam para Davi, Davi começa a perguntar: mas o que é que o rei vai dar para quem aceitar o desafio desse Golias? Aí alguém diz para ele assim: olha, o rei disse que vai isentar a família de quem derrotar Golias de todos os impostos, e o rei ainda vai dar a filha em casamento para aquele que derrotar Golias. Aí Davi, diante dessas palavras, ele diz assim: pois ninguém mais precisa perturbar o seu coração por causa desse gigante, porque eu vou enfrentá-lo e eu vou derrotá-lo. Porque quem esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? E a Bíblia ela diz que naquele momento os irmãos de Davi começam a humilhar ele.
Começa a dizer para ele: o seu coração é mau, olha só a sua pretensão. Quem é você para aceitar esse desafio? Quem é você para fazer o que você está dizendo? Eles começam a desdenhar de Davi, começam a desfazer de Davi diante de todo aquele exército que está ali. Mas eu e você conhecemos o resumo da história. Nós sabemos que Davi, ele se levanta debaixo de uma unção de Deus que estava sobre ele, e Davi derrota o Golias. Mas a verdade é o que derrota Golias não é Davi, não é o homem. O que derrota Golias é a unção de Deus que está na vida de Davi. O que faz Golias cair é a unção de Deus que está na vida de Davi, porque a Bíblia diz que quando foi derramada a unção sobre ele, o Espírito de Deus se apoderou dele. Então é Deus quem faz aquele gigante cair, para todos saberem que existe um Deus em Israel. Aleluias! Oh, me canta lava sanderemana surianda labas. Davi, ele enfrentava um conflito dentro da sua casa com seus próprios irmãos, porque os irmãos de Davi não aceitavam aquela unção que foi colocada sobre ele, porque para eles qualquer um deles poderia ser o novo rei de Israel, menos Davi. Mas Davi vai lá e mostra que Deus é com ele, derrota o gigante Golias. A Bíblia diz que que Saul entrega a sua filha Mical para se casar com Davi. Agora, além dele ter uma unção para ser rei, ele é casado com a filha do rei, o qual ele vai estar assumindo o trono no lugar dele. E por um bom tempo Davi, ele lutou ao lado de Saul, fazendo parte do exército de Saul. Mas aí de repente, sem mais nem menos, Saul começa a perseguir Davi para matá-lo. Olha só, Saul, ele é sogro de Davi, Davi é genro de Saul. Imagina o conflito no meio desta família. Apesar de Davi estar sendo perseguido por Saul, ele entende que ali está o seu sogro, ali está o rei de Israel, ali está uma autoridade de Deus sobre a vida dele. Então a Bíblia diz que Davi, para não fazer mal a Saul, ele passa a fugir da presença de Saul. Ele foge para o deserto, ele se esconde em cavernas. Ele passa uma situação que é até difícil de eu e você imaginarmos. Mas aí a Bíblia diz que nesse ponto Davi, para se ver salvo de Saul, ele vai pedir asilo exatamente no arraial dos filisteus, e eles acolhem Davi. A Bíblia diz que o rei dos filisteus, ele acha graça em Davi, e ele prepara uma cidade para Davi, juntamente com aqueles que estão com ele estarem morando, para Davi e a sua família estarem morando. E essa cidade é uma cidade chamada Ziclag. E Davi, ele vai passar um bom tempo ali, até que o rei dos filisteus mais uma vez decide que vai estar guerreando contra Israel. E quem é que está agora do lado dos filisteus? É Davi. E Davi é israelita, Davi é genro de Saul, Davi tem a unção para ser o rei de Israel. E agora Davi é colocado em uma posição onde ele se sente obrigado a estar lutando em favor do rei dos filisteus, porque foi ali que ele foi abrigado, foi ali que ele foi acolhido. Mas quando eles estão partindo para a batalha, a Bíblia diz que os príncipes dos filisteus, os principais dos filisteus, eles se reúnem e chegam para o rei e falam assim: olha, Davi, ele não pode ir conosco. Primeiro, ele é israelita. Segundo, ele é genro de Saul. Terceiro, ele é homem de guerra. Quando nós chegarmos lá, ele vai se voltar contra nós e nós seremos destruídos. Então ele tem que ficar. E Davi, juntamente com 600 homens que estão com ele, eles ficam e eles retornam para a sua cidade. E a Bíblia diz que quando eles chegam na sua cidade, a cidade de Ziclag, depois de andar por 3 dias, a Bíblia diz que os amalequitas haviam dado com ímpeto em Ziclag. Quando eles chegam lá, eles encontram os muros derrubados, eles encontram a cidade queimada, completamente vazia.
A Bíblia diz que os amalequitas não mataram ninguém, mas eles levaram todas as mulheres e todas as crianças que haviam em Ziclag. Eles levaram tudo que eles encontraram pela frente. Eles tomaram tudo o que eles encontraram naquela cidade. Então Davi, juntamente com aqueles 600 homens, encontram a cidade vazia. E o pior, eles não encontram as suas famílias. Seus filhos e suas esposas haviam sido levados pelos amalequitas. Aí a Bíblia diz que eles se assentam e eles choram. E eles choram tanto até não terem mais forças para chorar. E aqueles homens, eles se voltam contra Davi. Davi está sentindo a mesma dor que a deles, Davi está passando a mesma situação que a deles, mas a Bíblia diz que eles estão falando em apedrejar Davi pela situação que eles estão vivendo. Sabe o que faz esse povo se voltar contra Davi? É o fato deles terem perdido a sua família, é o fato do inimigo ter entrado dentro da casa deles e ter levado aquilo de mais precioso que eles tinham. Então ele se vê numa situação de desespero, e tudo que resta para Davi é assentar e chorar. Ele está desesperado. A primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite é: lute pela sua família com lágrimas nos olhos. Mesmo chorando, não desista de lutar pela sua família. A Bíblia diz que Davi, ele chorou até não lhe restar mais lágrimas. Davi, ele não foi reclamar, ele não foi murmurar, ele não foi conversar com um ou com outro. Davi, ele foi chorar. Os homens da cidade estavam falando em apedrejar Davi, ou seja, eles queriam matar Davi. Davi era autoridade sobre a vida deles. Davi poderia ter brigado, Davi poderia ter gritado, Davi poderia ter xingado, Davi poderia armar um escarcéu com eles, mas Davi não fala nada. Davi não argumenta, Davi não xinga, Davi não se levanta para falar nada com eles. Davi simplesmente chora. Deixa eu falar com você algo da parte de Deus aqui hoje. Tem problemas no meio da sua família que você não vai conseguir resolver brigando. Tem problemas no meio da sua família que você não vai conseguir resolver xingando, gritando. Eu quero que você entenda que, às vezes, a potente mão do Deus que nós servimos, ela só é movida através das nossas lágrimas. As suas lágrimas têm o poder de mover a mão de Deus. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala de lágrima, a Bíblia está falando de quebrantamento. E a Bíblia diz que um coração quebrantado tem o poder de mover a mão de Deus. Então eu estou pregando para dizer para você: lute pela sua família com lágrimas nos olhos. Vai ter momento que brigar não vai resolver, xingar, discutir, bater de frente não vai resolver, mas se você colocar as suas lágrimas diante do Deus que você serve, a mão potente de Deus vai se mover em teu favor, e Deus vai fazer o milagre acontecer para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Então você não vê Davi brigando com esses homens. Ele poderia ter argumentado: ei, eu estou passando a mesma situação que vocês. Meus filhos, minhas filhas também foram levados, minhas mulheres foram levadas, meus bens foram levados. Mas não, Davi foi para as lágrimas. Davi foi lutar pela sua família, mas com lágrimas nos olhos. Agora observe aqui o segundo ponto. Segundo, lute pela sua família com seus ânimos renovados. Porque a Bíblia diz no versículo 6 que Davi, ele recobrou ânimo no Senhor. No versículo 4, Davi está chorando, está com os olhos cheios de lágrimas.
Mas no versículo 6 a Bíblia diz que Davi, ele recobrou o ânimo no Senhor, ele renovou os seus ânimos diante de Deus. Chore, mas não chore a vida inteira não. Você tem que saber que as suas lágrimas não podem durar o tempo todo. Vai chegar uma hora que você vai ter que se reanimar no Senhor. Lute pela sua família, mas lute com seus ânimos renovados. Não tem nada pior do que você olhar para uma pessoa desanimada. E às vezes, meu irmão e minha irmã, o desânimo ele realmente vem. Às vezes o desânimo ele bate na nossa porta. Tem dias que você olha para dentro da sua casa e você pergunta: será que vale a pena lutar por esta situação? Olha quanto tempo eu estou lutando, olha quanto tempo eu estou batalhando, e eu não vejo mudança, eu não vejo nada acontecer, eu não vejo nada mudar. Será que vale a pena? E se você começa a questionar, se você começa a falar desta maneira, vem o desânimo, você se abate. Mas só que nós temos que aprender a renovar os nossos ânimos, para nós continuarmos lutando. Ninguém vence desanimado não, irmãos. Agora observe uma coisa aqui, preste atenção na palavra de Deus. A Bíblia não diz que Davi simplesmente se reanimou ou cobrou ânimo no Senhor. A Bíblia diz assim: porém, Davi se reanimou ou recobrou ânimo no Senhor. Porém, o que significa esta palavra porém? Porém significa apesar de, apesar da situação, apesar do problema, apesar da família ter sido levada, porém Davi recobrou ânimo no Senhor. Quando Davi termina de chorar, a situação tinha mudado? Não. Quando Davi termina de chorar, o cenário era o mesmo. A casa estava vazia, a família não estava lá, os bens não estavam lá, a situação era a mesma. Então Davi, ele não se reanimou porque alguma coisa aconteceu, porque alguma coisa mudou, porque as coisas se tornaram favoráveis a ele. Não, Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou porque ali ele teve a certeza que apesar daquela situação, Deus estava com ele. Ali Davi sabia que apesar daquele cenário, Deus ia dar uma direção para ele. Então é isso que eu e você temos que entender. Ah, pastor, mas para eu poder me animar, alguma coisa tem que acontecer. Para eu poder me animar, a situação ela tem que mudar, o cenário tem que mudar. Não, meu irmão, porque você tem que entender que alguma coisa já está acontecendo nesta noite. Deus já está liberando uma palavra sobre a tua vida. Deus ele já está falando com você hoje. Então cobra o ânimo ou reanime-se no Senhor, começa a agir pela sua fé, apesar do seu problema, apesar da sua luta, apesar do cenário que você está vivendo. Se anima. Você não vai se animar porque as coisas agora estão dando certo, porque agora está tudo favorável, não. Você vai se animar no Senhor. Eu vou me animar porque eu sei que tem um Deus na minha vida, e se Deus está comigo, eu vou vencer para a glória do Senhor Jesus. Oh, glórias! Lute pela sua família, mas lute com os ânimos renovados. Lute pela sua família. A terceira coisa aqui que Davi ele fez: lute pela sua família orando a Deus. No versículo 7 a Bíblia diz que Davi ele vai até o sacerdote Abiatar e ele pede a estola sacerdotal, e Davi ele entra na presença de Deus e ele ora. Preste atenção, o sacerdote Abiatar aqui eu entendo que era o pastor de Davi. E Davi não foi até Abiatar para poder pedir a ele: olha, ore por mim, porque a minha casa foi saqueada, minha família foi levada, minha vida está destruída. Não. Davi sabia que ali era ele Deus, irmãos.
Então Davi, ele vai ao sacerdote, ele pede a estola sacerdotal para ele poder orar, para ele poder consultar a Deus. E olha a oração que Davi ele fez, preste atenção. Foi uma oração muito simples, foi uma oração muito rápida. Às vezes nós achamos que orar tem a ver com palavras bonitas, que orar tem a ver com palavras de efeito, que orar tem a ver com tempo. E quando nós observamos a Bíblia, nós vemos que não é isso, porque Deus ele não ouve palavra bonita, Deus ele ouve palavra que sai do seu coração. A oração de Davi foi rápida e simples. Qual foi a oração? 2 perguntas. Primeiro, Davi pergunta para Deus assim: Senhor, perseguirei eu esse bando? Alcançá-lo-ei? Só isso. Em outras palavras, se Davi fosse falar tudo o que ele estava sentindo, ele iria dizer assim: olha, Deus, os amalequitas vieram quando eu estava fora, eles entraram dentro da minha casa, eles levaram os meus bens, eles levaram o meu bem mais precioso, que é a minha família. Deus, isso vai ficar por isso mesmo? Eu devo aceitar esta situação que aconteceu dentro da minha casa? Seria isso que Davi falaria para Deus? Mas diante daquela situação ele só faz 2 perguntas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E posso te falar uma coisa: quando você ora com o coração, Deus responde. Deus ele responde Davi. E qual que é a resposta de Deus? Davi, persegue-o, porque de certo ou de fato você os alcançará, e de tudo que ele levou de vocês, você vai libertar, você vai trazer tudo de volta. Deus está dizendo que vai haver restituição na vida de alguém aqui nessa noite. Deus está falando para alguém aqui que alguma coisa vai ser restituído na tua vida. Tem alguma coisa que o diabo tirou de você, mas Deus está te dizendo para você ir lá e para você trazer de volta, porque haverá restituição. Aleluias. Urimicanda lava sandereba na surianda labas. Então Davi ele orou de maneira simples. Ele não ficou procurando palavras bonitas, palavras de efeitos. Ele só falou aquilo que estava no coração dele. O que é que ele queria? Ele queria trazer de volta a sua família. Ele queria recuperar o que ele havia perdido. Não foi o que ele perguntou para Deus, porque ele sabia também que ele não podia fazer nada sem consultar a Deus. Então por isso ele vai e ele pergunta: meu Deus, perseguirei eu este bando? Alcançá-lo-ei? Quer dizer, eu vou, mas eu vou na certeza que eu vou vencer, que eu vou trazer de volta do que foi me tomado. Eu vou na certeza que Deus é comigo. Aí quando Deus fala para ele: Davi, pode ir, porque de certo os alcançarás e de tudo libertarás. Agora preste atenção: lute pela sua família. 4, lute pela sua família, mas lute pela sua família entrando no campo de batalha. A Bíblia não diz que Davi ficou de braços cruzados esperando a promessa de Deus se cumprir. Não, irmãos. Havia uma promessa. Deus falou com Davi: persegue-os, porque de fato os alcançarás e de tudo libertarás. Tinha uma promessa. O que você perdeu, Davi, vai voltar para você. Mas Davi não ficou de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, esperando voltar aquilo que ele havia perdido. Não, Davi ele entrou no campo de batalha. Deixa eu falar para você: não adianta nada eu orar se eu não estiver disposto a agir. Nós temos que orar, mas nós temos também que agir. Orar sem ação não adianta nada. Agir sem oração também não adianta nada.
Primeiro eu oro, depois eu tomo atitude. Primeiro eu oro, depois eu ajo. Porque quando eu tomo atitude debaixo de oração, certamente o meu Deus, Ele vai me direcionar. O meu Deus, Ele vai me dirigir. O meu Deus, Ele vai me dar uma direção, uma palavra. O meu Deus, Ele vai proporcionar aquilo que eu estou buscando. Então aqui nós vemos Davi, ele tomando atitude em cima de uma palavra que foi resultado de oração, uma palavra que foi resultado de lágrimas, uma palavra que foi resultado de ânimo. Então você precisa entender uma coisa: você tem que lutar pela sua família, mas não lute de qualquer maneira, não. Lute mesmo que com lágrimas nos olhos, lute pela sua família orando, lute pela sua família recobrando o seu ânimo, lute pela sua família entrando no campo de batalha. Não fica de braços cruzados vendo o inimigo destruindo aquilo que Deus te deu, aquilo mais valioso que Deus colocou na tua mão, não. Eu sei que tem dias que está difícil, eu sei que tem dias que você acha que não vai conseguir, mas deixa eu te dizer, tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, tem uma promessa de Deus para você. Então vai debaixo da promessa, vai naquilo que Deus tem te falado. Tudo que o diabo tirou de você, Deus vai te dar condições de você trazer de volta. Tudo que foi tirado de você vai ser restituído. Mas tome uma atitude diante do Senhor. Levanta nessa noite decidido a guerrear, decidido a batalhar, decidido a não abrir mão daquilo que é seu. Não abra mão do que é seu, não desista de lutar. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia está nos dizendo aqui que no meio do caminho 200 homens que estavam com Davi desistiram. Eram 600 que haviam perdido as mesmas coisas, que estavam no meio da mesma situação. Quando chegaram para atravessar o ribeiro, 200 disseram assim: nós não vamos conseguir atravessar porque estamos cansados demais. Davi com 400 atravessaram. Agora deixa eu perguntar, será que Davi também não estava cansado? Será que os 400 que estavam com Davi também não estavam cansados? Eles estavam vivendo a mesma situação, eles haviam andado a mesma distância, eles haviam passado pelas mesmas coisas, mas 200 desistiram. Ei, tem muita gente desistindo. E Deus está mandando eu te dizer que porque você tem uma promessa, você não pode desistir. Eu sei que tem dias que você está cansado, eu sei que tem dias que você olha e fala: eu não vou conseguir atravessar, está difícil para mim, eu não vou aguentar, eu estou cansado demais. Ei, toda vez que vier isso na sua mente, lembre-se que você tem uma promessa e continue caminhando, continue andando, continue indo, porque não é na sua força. Quem vai te fortalecer é Deus, quem vai te dar condições de continuar caminhando é o Deus que te chamou. Pastor, mas tem muita gente desistindo. Ei, quem está desistindo, deixa eles de lado e continua você. Pastor, mas às vezes eu estou ficando sozinho. Sabe por quê, Davi? Porque a promessa até é com você. Então mesmo que sozinho, vai. Mesmo que sem forças, continue caminhando. Mesmo que chorando, continue andando, porque há um Deus na tua vida, e Deus já disse que você vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Então não pare no meio do caminho, continue caminhando, porque a promessa de Deus está diante de ti e você vai alcançar para a glória do Senhor Jesus. Alguém crê? Bata a palma e dá glória. Aleluia. Escute, o versículo 18 vai dizer que eles chegaram lá, derrotaram todos os amalequitas e trouxeram de volta tudo que era deles. A Bíblia diz que eles trouxeram de volta as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, suas ovelhas,
seus bois, os seus animais. O texto faz questão de dizer que coisa nenhuma ficou para trás, nem coisa grande e nem coisa pequena, tudo eles trouxeram de volta. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Não aceite, irmãos, não aceite nada menos do que vitória completa sobre a tua vida. Não aceite nada ficar para trás. Não aceite nada pela metade sobre a tua vida. Ah, pastor, eu estou passando luta aqui, mas por outro lado aqui está muito bom. Ei, Deus quer te dar vitória em todas as coisas. Deus quer fazer de você vencedor em tudo. Deus, Ele tem uma totalidade para você. Deus, Ele tem vida plena para você. Então aqui a Bíblia está dizendo que nada ficou para trás, nem coisas grandes e nem coisas pequenas. Eles poderiam ter falado: ah, tudo que nós queremos é a nossa família, se recuperarmos a nossa família, já está tudo bem, amém, glória a Deus por isso. Mas não foi só a família que foi tirado deles, foi tirado os bens deles. Coisas grandes e coisas pequenas foram tirados deles. E eles não deixaram nada para trás, nem coisas grandes e nem coisas pequenas. Ei, talvez tenha algo acontecendo na tua vida. Tem coisas pequenas que o diabo está tirando de você, e você está olhando e você está deixando. Ah, mas isso aqui é pequeno, isso aqui é insignificante, isso aqui eu não tenho que me preocupar. Ei, você não tem que aceitar nada pela metade. Nem coisas grandes e nem coisas pequenas podem ficar nas mãos do diabo. Pastor, eu não estou entendendo. Então preste atenção aqui para você entender. Pense comigo. O que é que antes você tinha na sua casa que te trazia alegria e hoje você não tem mais? O que é que antes você tinha na sua vida, na sua casa, que glorificava o nome do Senhor e que hoje você não tem mais? Hoje por algum motivo foi tirado de você a sua alegria, a sua paz, prosperidade, a sua família servindo ao Senhor. Ah, pastor, parte da minha família deixou de vir na igreja, mas tem alguém que ainda vem. Ei, é a sua família toda, ninguém pode ficar para trás. Ah, pastor, eu estou cheio de tristeza, eu perdi a alegria que eu tinha, mas o importante é que eu continuo servindo a Deus. Ei, Deus quer que você sirva a Ele com alegria. Não deixe nada para trás. Não deixe o diabo roubar nem tirar nada do que é seu. Não importa se são coisas grandes ou coisas pequenas, é seu. Lute. Lute. Alguém que um dia serviu a Deus com você deixou de servir, lute por essa pessoa. Ah, pastor, é o meu marido, vinha para a igreja, servia a Deus comigo e parou. É a minha esposa, servia a Deus comigo e parou. Pastor, são os meus filhos, eu tinha alegria de ver os meus filhos aqui na igreja e hoje não vem mais. Então por que você parou de lutar por eles? Pastor, mas eu tenho falado, eu tenho brigado, eu tenho insistido. Ei, às vezes não é com briga, não é com muita falação, às vezes é com choro, com lágrimas, é com oração. Eu posso te falar uma coisa, irmãos: não existe absolutamente nada que uma oração não resolva. Entende isso? Você está tentando resolver falando, argumentando, brigando. Davi não brigou com ninguém, não. Davi não argumentou com ninguém, não. Davi foi para a oração. Davi derramou lágrimas diante de Deus. Davi orou, Davi se reanimou no Senhor. Como que as pessoas têm visto você hoje? Como que está a sua disposição para servir a Deus? Ah, pastor, eu estou tão desanimado. Você tem que recobrar ânimo. Pastor, eu não oro mais como eu orava antes. Não tem vitória sem oração não, irmãos.
A Bíblia diz assim, que as armas com as quais nós lutamos, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais. Tem muitos de nós que estamos perdendo porque estamos usando armas carnais para lutar no campo espiritual. Tem gente que acha que é brigando, é discutindo, é falando, é batendo de frente. Não é. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, são espirituais e são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Aleluias. Use armas espirituais. Lute, mas lute com os olhos molhados de lágrimas. Lute, mas lute se reanimando diante do Senhor. Lute pela sua família, mas lute na oração, orando. Lute enfrentando o seu inimigo no campo de batalha. Para de fugir, para de se esconder. Você já chorou, você já orou, você já se fortaleceu. Agora vai para cima, agora bate de frente. E você não tem que lutar com pessoas, não. Você tem que lutar contra o diabo, é contra os espíritos malignos que atuam nesse mundo. É por isso que a nossa luta tem que ser com armas espirituais, porque a única pessoa capaz de transformar alguém é Deus. E Deus não responde grito, Deus não responde briga, Deus não responde contenda, Deus responde oração, Deus responde um coração quebrantado e contrito, Deus responde nos fortalecendo, nos preparando para a batalha. Então saia daqui hoje disposto a lutar pela sua família. Saia daqui hoje declarando guerra contra esse diabo que está tentando acabar com teu casamento, destruir a tua casa. Se levanta hoje no campo de batalha e fala para o diabo: escute aqui, Satanás, eu não vou abrir mão do que é meu, nem coisa grande, nem coisa pequena vai ficar na tua mão, não. Eu vou trazer de volta tudo aquilo que é meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meus bens materiais, tudo que é meu eu vou trazer de volta. A minha vida financeira abençoada, tudo que é meu eu vou trazer de volta. Não vai ficar nada nas mãos do diabo, porque o que é seu, Deus vai fazer voltar para você, para a glória do Senhor Jesus. Alguém crê? Bata a palma e dá glória. Faz barulho de glória na presença de Deus. Lute pela sua família. Não abra mão do que é seu. Não deixe o diabo roubar de você aquilo que Deus te deu. Pastor, mas tem muito tempo que eu estou vivendo nesta beleza. Tem muito tempo que essa nuvem escura está sobre a minha casa. Pois nós viemos aqui hoje para profetizar que essa nuvem escura vai sair de lá hoje e vai dar lugar ao brilho do Espírito Santo, que vai resplandecer sobre a sua casa e sobre a sua família. Esse cenário de derrota, de fracasso, vai bater em retirada e vai dar lugar a um cenário pintado pelas mãos do Todo-Poderoso, porque Deus está te levantando aqui hoje para lutar em favor da tua família. Deus está colocando a unção sobre a tua vida nessa noite, para você resgatar o que é seu, para você trazer de volta o que é seu. Então você vai sair daqui disposto a lutar e a vencer para a glória do Senhor Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor e glorifique a Deus. Fica de pé toda a igreja, fica de pé mais uma vez em nome do Senhor Jesus.
Fica de pé e fecha os seus olhos aí no seu lugar. Vamos começar a orar pela nossa família nesta noite de hoje. Vamos começar a profetizar a bênção de Deus sobre a nossa família. Fecha os seus olhos aí agora. Fecha os seus olhos aí, porque eu quero hoje estar profetizando, estar ministrando a bênção do Salmo 128 sobre a tua vida. Eu quero profetizar que a tua família será uma família segundo o coração de Deus. Uma família segundo o coração de Deus. Não é uma família que não enfrenta lutas, não, irmãos, mas é uma família que tem vitória garantida pelo poder de Deus. É isso que Deus está prometendo para você nessa noite. Deus não está dizendo que você não vai ter luta, mas Ele está dizendo que a tua vitória já está garantida. É isso que Deus Ele quer selar sobre a tua vida aqui. Uma família segundo o coração de Deus não é uma família que vai ter uma jornada tranquila, não, mas é uma família que vai ter a sua chegada garantida, que vai chegar no lugar que Deus quer, vai chegar em segurança. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Vai ter pedras no caminho, vai ter dificuldade, vai ter espinhos nessa estrada, mas eu vou fazer você chegar em segurança. A sua família vai chegar em segurança. Ninguém vai se perder no meio dessa caminhada, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Por onde quer que você andar, eu vou estar do seu lado. Por onde quer que a sua família andar, eu vou estar com a tua família para garantir vitória. Vai profetizando aí. Abre a sua boca e profetiza sobre a tua família, oh mãe. Profetiza sobre os seus filhos nessa noite. Pai, profetiza sobre os seus filhos nessa noite. Filhos, profetiza sobre os seus pais nessa noite. Esposa, profetiza sobre o teu marido. Marido, profetiza sobre a tua esposa. Vai profetizando sobre a tua família. Abre a boca aí. Vai profetizando, vai profetizando. Entra nessa batalha comigo nessa noite. Vai profetizando. Você vai lutar com lágrimas nos olhos. Se você tiver vontade de chorar, não se preocupa, não pode chorar, porque é com lágrimas nos olhos, é com os olhos molhados de lágrimas que a sua vitória vai chegar. Você vai recobrar ânimo nessa noite. Então ora com perseverança. Ora com perseverança, porque o Senhor está te dando ânimo nessa noite. O Senhor está levantando você nessa noite. Chega de viver caído, chega de viver prostrado. Ei, Deus não te criou para você andar rastejando, não. Deus te criou para você voar nas asas do Espírito. Então recobra o seu ânimo, ânimo, ânimo. Se levanta na presença do Senhor e comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a profetizar sobre a tua casa. Abre a boca aí, igreja. Comece a profetizar sobre a tua família. Oh, minha irmã, comece a profetizar. Profetiza, profetiza. Vai declarando vitória sobre a tua casa. Vai declarando a bênção de Deus sobre a tua casa. Abre a boca aí. Ora profetizando, ora declarando que a sua família vai servir ao Senhor. Ora declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore profetizando que haverá salvação sobre os seus entes queridos. Haverá salvação sobre a tua casa. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Ora profetizando a libertação. Talvez você veio para esse culto e você deixou em casa alguém tomado pela bebida, embriagado, drogado. Ora pedindo libertação nessa noite. Profetiza a libertação da tua família. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza a libertação da tua casa. Talvez você veio aqui hoje e você deixou alguém lá doente. Você deixou alguém lá desenganado pelo médico. Ora profetizando cura. É você e Deus, é você e Deus. Ora profetizando cura. Ora profetizando milagre lá agora. Deus vai entrar na tua casa hoje. Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele vai entrar na tua casa hoje e os milagres vão acontecer ali. Deus
vai operar o milagre. Então ora, é momento de você recobrar ânimo, é momento de você se animar na presença do Senhor. Deus é contigo, Deus está contigo, e é dele que vem a tua vitória. Vai profetizando, vai orando, o céu vai se mover nessa noite, a mão do Todo-Poderoso vai se mover nessa noite, e o sobrenatural vai acontecer para a glória do Senhor Jesus. É luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Aleluias, aleluias. Levanta o teu clamor, levanta o teu clamor, levanta o teu clamor. Vai orando, vai profetizando restituição na tua casa. O que foi que o diabo tirou de você? Talvez o diabo roubou a sua alegria, talvez o diabo roubou a tua felicidade, talvez o diabo roubou a paz que existia dentro da tua casa. Talvez hoje a tua casa tenha sido marcada por briga, por confusão. Talvez a tua casa tenha sido marcada por tristeza, por angústia. O diabo tirou talvez a alegria, a paz que existia lá, mas Deus vai restituir hoje. Talvez o diabo tirou de lá a prosperidade, a sua casa está marcada pela miséria, mas Deus está dizendo que Ele vai restituir, a prosperidade vai voltar para a sua casa, em nome de Jesus. Vai glorificando a Deus aí, não para de orar não para de orar não, vai profetizando, vai dando glória, porque Deus está entrando na tua casa com restituição nessa noite. Deus está entrando com milagre sobre a tua família hoje. Ouri me canta lava sanderema na surianda nele blastori me canta lava. Aleluias, aleluias. Vai profetizando a bênção sobre a tua casa, vai profetizando a bênção sobre a tua família. O nosso Deus, Ele está presente aqui. O Todo-Poderoso está com as mãos estendidas. Oh, glórias! Comece a sentir a presença dEle, comece a sentir o poder de Deus sobre a tua vida nessa noite. Comece a sentir a mão de Deus te tocar nesta hora. Comece a sentir a unção de Deus descendo sobre você hoje. O Espírito de Deus, Ele vem sobre a tua vida hoje, Ele vem sobre a tua casa hoje. A Bíblia diz que quando foi derramado a unção sobre Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele, e a unção está sendo derramada sobre você aí. Começa a receber unção de Deus na tua vida. O Espírito de Deus está sendo liberado, o Espírito de Deus está vindo sobre você, o Espírito de Deus está entrando na tua vida hoje para garantir a tua vitória. Você vai vencer, mas não vai ser pela sua mão, você vai vencer pela mão do Todo-Poderoso. Quem vai derrubar esse gigante não é você, mas é a unção de Deus que está na tua vida. Quem vai trazer de volta o que o diabo tirou de você não é você, mas é o Deus que te trouxe aqui hoje. É Ele quem vai restituir, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai mover o céu em teu favor. E a mão de Deus já está estendida, a mão do Todo-Poderoso já está tocando. Comece a sentir o toque dele aí agora, comece a sentir o toque da mão de Deus aí agora, comece a sentir o Espírito de Deus se apoderar de você nessa noite. Comece a sentir a presença do Espírito Santo aí, e vai dando glória, vai dando glória, vai dizendo aleluia. Deixa Deus te encher nessa noite, deixa Deus usar você nessa noite, deixa Deus fazer de você o instrumento nas mãos dele nessa noite. Há uma unção sendo liberada sobre a tua vida. Quando você chegar na tua casa hoje, através da unção de Deus, todo mal vai ter que bater em retirada e vai ter que dar lugar pela presença do
espírito vai ter que dar lugar àquilo que o Espírito de Deus vai trazer para a tua família. Creia, quando você chegar lá hoje, todo mal que tem causado contenda, vício, discórdia, miséria, todo mal que tem causado incredulidade vai sair, vai bater em retirada, e o poder de Deus vai descer ali, e milagres extraordinários vão acontecer, vão acontecer. Ei, Deus está mandando eu te dizer que tudo de bom que você já viveu até hoje e que talvez o diabo tirou de você, não se compara com aquilo que você vai viver a partir de hoje, com aquilo que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Tudo de bom que você já teve na tua vida é pouco a partir de hoje, diante do que Deus vai fazer sobre você, em nome de Jesus. Se você crê, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Só a igreja que acredita na palavra de Deus glorifica o nome do Senhor, glorifica, porque enquanto você está glorificando, Deus está trabalhando. Enquanto você está dando glória, Deus está movendo o céu em teu favor, e haverá milagres sobre a tua vida. Seja cheio, seja tocado pelo Espírito de Deus. Sejam abençoados nesta noite. É você e a sua casa, meu irmão e minha irmã. Deus vai fazer na totalidade. Deus não vai fazer nada pela metade. Deus vai te dar tudo. Deus vai liberar o tudo dele sobre a tua vida. Deus vai liberar a plenitude dele sobre você. Quando a Bíblia fala de vida em abundância, a Bíblia está falando de plenitude, a Bíblia está falando de totalidade. Jesus falou que ele veio para te dar vida, e vida com abundância, vida plena, vida com totalidade. Então receba em nome de Jesus. Ele está aqui, sinta a glória dele, sinta a presença dele, sinta o toque dele sobre a tua vida. O sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode há uma chama de Deus sendo acesa aqui nessa noite. Não é o que Deus há um despertar de Deus sobre pessoas aqui nessa noite. A sua vida a partir de hoje não será mais a mesma, porque Deus está liberando algo novo sobre a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus.